compartilhar a palavra de Deus, trazer essa mensagem, essa reflexão das Escrituras. Eu queria que você em casa abrisse suas Bíblias para o livro de Marcos, Marcos capítulo 5. Nós temos a maravilha desse texto aqui, você vai ver nos 3 evangelhos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Ele traz com detalhe a vida dessa mulher. Marcos capítulo 5, pegando aqui a partir do versículo 24, os versículos anteriores vai falar que Jesus é surpreendido por um sacerdote principal da sinagoga, e ao ser surpreendido, ele roga aos pés de Jesus que faça alguma coisa com a filha dele que estava enferma. E Jesus, a caminho, tem essa grande surpresa aqui, essa história fantástica da cura de uma mulher enferma. Então o texto, a palavra de Deus, diz o seguinte, a partir do versículo 24. Acompanhe comigo. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimiam, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecendo a mão de vários médicos, e tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou em suas vestes. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Eu queria repetir esse versículo, que diz o seguinte, o pensamento dessa mulher, porque dizia, o versículo 28, se eu apenas lhe tocar as suas vestes, serei curado. E você começa a pensar, talvez uma leitura simples, por que essa mulher pensava isso? Quando você começa a folhear a palavra de Deus, lá no livro de Marcos, ainda no livro de Marcos, no capítulo 1, Jesus também, em uma passagem, no versículo 1, quando Jesus cura um leproso, lá no versículo 40 do capítulo 1, aproximou-se um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Preste atenção a essas palavras. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou, e disse, quero, fica limpo. E seguindo o texto em si, Jesus, depois que cura aquele leproso, o versículo 45, ele adverte, conforme Levíticos, a partir do 13, 14, 15, que falava que tanto o leproso como mulheres de fluxo de sangue teria que se abster da sociedade, teria que ficar totalmente fora do arraial dos israelitas, e aí sim, se tivesse uma cura, teria que se apresentar ao sacerdote. E aqui nesse texto em si, Jesus adverte, diz o seguinte no versículo 45, depois que ele adverte, mas tendo ele saído, entrou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não ter mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. E aí o texto segue. Você vê uma particularidade nesse texto aqui, que aquele homem é curado, Jesus, diferentemente dos outros textos, Jesus tem essa simplicidade e algo muito mais forte, o que era para um leproso ser tocado. Então ele se coloca aos pés de Jesus e diz, olha, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. E aí Jesus toca ele e diz, olha, então eu quero. Imediatamente ele é curado. Quando você vê a situação, por exemplo, quando tanto os leprosos nessa época de Jesus, quanto também a mulher de fluxo de sangue, geralmente existia a parte da sociedade, um local específico para essas pessoas. E é bem possível que essa mulher de fluxo de sangue tenha ouvido sobre o evangelismo desse homem. Olha, eu conheci alguém que foi lá e me tocou. E uma vez que ele me tocou, eu fui limpo. Se você voltar ao texto aqui, a mulher pensava nisso, não, se eu apenas tocar, eu serei limpo.
Preste atenção no restante do texto. Versículo 29 diz o seguinte: e logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, em outros textos vai dizer virtude, virando-se ao meio da multidão, perguntou: quem foi que me tocou as vestes? Ora, Jesus estava passando por ali, indo à casa de Jairo, e muita multidão o seguia. E aí você vê algo de Jesus, que Jesus percebe isso: olha, alguém me tocou. Olha o que os discípulos responderam. E responderam seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ora, se muitas pessoas tocaram a Jesus, estavam tocando, estavam apertando a Jesus, Jesus ia lá para um dos principais sacerdotes. Não era comum nenhum sacerdote se prostrar a um homem. E ele vai se prostra a Jesus. E aí a multidão querendo entender isso: olha, vamos junto com ele. E todo mundo apertando Jesus, e aí alguém lhe toca. Todo mundo tocava, todo mundo apertava, mas aquela mulher tocou de forma diferente. Em outras passagens dos evangelhos vai falar que de mim vazou virtude, de mim saiu poder. Então, o que é que tinha especial no toque daquela mulher? Será que o toque daquela mulher, o especial, era a orla das vestes de Jesus? Será que era a roupa de Jesus em si que trazia virtude? E que de fato trouxe essa virtude, trouxe essa cura para essa mulher. A mulher, quando sentiu isso, ela sentiu já algo totalmente diferente no seu corpo. No versículo 29, voltando aqui, logo se estancou a hemorragia e sentiu o seu corpo. Ora, aquela mulher, há muito tempo, já há 12 anos, com essa hemorragia, talvez sentindo vários flagelos no seu corpo, talvez desanimado, porque já tinha gastado vários valores, talvez a sua família em si, tentando resgatar e nada, mas descobriu que alguém poderia fazer a cura. E aí dentro do seu coração ela creu que haveria essa possibilidade de chegar alguém e trazer essa oportunidade para ela. E ela creu nisso. A partir de ouvir sobre Jesus, ela disse: olha, se eu chegar até Jesus e eu apenas o tocar, eu serei curado. Quando você começa a entender o livro de Levítico, você vê que geralmente uma mulher que sofria de fluxo de sangue, ela era amaldiçoada dentro da sociedade. Ela perdia sua característica social, ela perdia sua familiaridade com as pessoas. Ela não chegava mais perto da família, era uma pessoa imunda. Então, ela tinha que se abster ou ir para outro local, porque alguém que tocasse também nessa mulher também seria imunda. Então, além de você ver o sofrimento que ela tinha no seu próprio corpo, da mazela, da enfermidade, ela também tinha uma enfermidade social em si, porque ninguém poderia chegar até essas pessoas. Então as pessoas perdiam o seu nome, perdiam a sua identidade. Eram conhecidos como a mulher do fluxo de sangue, o endemoniado, o cego em si. Então tinha várias situações em que aquelas pessoas ficavam do lado. Só que mesmo trêmulo, o texto ele vai dizer aqui, versículo 32, ele porém olhava ao redor para ver a quem fizera isto. Então a mulher atemorizada e tremendo côncia de que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. Trêmulo por quê? Porque ela sabia das consequências. Sabia das consequências de chegar até Jesus, mas ela foi lá, prostou-se diante de Jesus e aí contou tudo o que está acontecendo, a quantidade de tempo que ela tinha passado desse jeito e o que é que ela tinha sofrido. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou e vai-te em paz e fica livre do mal. Muitas vezes temos tocado, mas não tocamos. Muitas vezes temos cantado, mas não louvamos. Oramos, mas não acreditamos. Adoramos, mas muitas vezes dentro do nosso coração fica distante de Deus. Nós tocamos com a boca, mas o nosso coração está distante. Aquela mulher tocou diferente de toda a multidão. Ela tocou com o seu coração, ela tocou com a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e
que seja galardoador dos que o buscam. O Senhor procura corações contritos de espíritos. O Senhor procura alguém que possa abrir o seu coração e ter uma fé de experiência pessoal. Então talvez essa seja o que você esteja passando hoje à noite. Será que realmente você tem tocado no coração de Deus? Então que a palavra de Deus possa enraizar e trazer para você essa experiência profunda que essa mulher teve. Os discípulos não conseguiram compreender, mas tanta gente, Senhor. A multidão tocava a Jesus. Quantas multidões têm tocado? Mas poucos têm liberado dentro do seu coração um amor para com a obra das coisas de Deus, do reino de Deus. Talvez o prazer em si de estar presente na comunhão dos santos, o prazer de estar na casa de Deus, refletindo toda a graça de Deus pela palavra. Muitas pessoas têm perdido isso, têm tocado pela religiosidade, mas o Espírito tem ficado distante. Então pensa nisso, que a palavra de Deus possa estar trazendo esse toque no seu coração. Amém.